Tudo começa com o primeiro objeto que a criança elege no berço ainda como seu objeto de conforto. Eu considero que essa é a primeira criação da criança, porque é um objeto que não pode ser imposto pela mãe, não pode passar de um irmão para outro, não pode ser emprestado para o melhor amigo, é aquele cobertorzinho, ou é a almofada, ou é o ursinho, ou é uma chupeta que a criança segura enquanto a outra ela esfrega em algum lugar, ou é o cabelo que ela enrola. Isso é uma criação, não pode ser emprestado e não pode ser imposto. Porque toda criança desenha, toda criança brinca, toda criança imagina. E essa imaginação particulariza a forma dessa criança estar no mundo. É como uma impressão digital. A gente olha e fala, nossa, isso tem a cara do Pedro. Nossa, mas esse caminhãozinho é a cara do João. Ou essa boneca só podia ser da Laura. A imaginação criativa já vai definindo o sujeito desde a primeira infância. E eu gosto de pensar que a gente, apesar de ser uma impressão digital, diferente da impressão digital, que é imutável, essa estética pessoal ela pode ser desenvolvida com a educação e com aquilo que a gente pode contribuir para cada um. Aí a gente tem uma coisa que é maravilhosa, que é, através da imaginação criativa, mais de qualquer outra coisa, que o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente está precisando muito de imaginação. Como não podemos prever com certeza como será o futuro, a única coisa que é importante na educação é desenvolver a imaginação e a criatividade, porque é isso que vai fazer a diferença. Mas, com toda a nossa imaginação, a gente nunca imaginou uma pandemia. Então, eu acho que a pandemia trouxe à tona a urgência e a importância da imaginação criativa. Então, agora, não é mais um luxo que a gente tem na escola, atividades de criação. Não, agora é uma necessidade. É uma necessidade dos pais nas suas casas de proverem um ambiente criativo para os seus filhos e das escolas, através da janela do computador, alcançar aquela criança que está em casa e está querendo conversar. Eu tenho pensado muito, se nós somos a única espécie capaz de criar, por que a gente repete tanto e sempre as mesmas práticas? Bom, aí é uma coisa para a gente pensar que a gente pode se reinventar. Não é um luxo. Por que não é um luxo? Porque a gente precisa de outras formas que não só a palavra escrita e falada para se comunicar consigo mesmo e com o mundo. Então, tem coisas que a gente não pode falar, mas a gente pode pintar. Ou tem coisas que não dá para expressar com argila, mas dá para expressar tocando. Então, a gente precisa de mais recursos para dar conta de tudo que a gente tem para dizer e tudo que a gente tem para apreciar no mundo. Mas a imaginação criativa não é só domínio da área de arte. O Einstein afirmou que a imaginação
é mais importante do que a informação, porque a imaginação rodeia o mundo. E aí amplia a possibilidade da gente conhecer o mundo, imaginando. Mas, embora não seja domínio exclusivo, a gente tem no ateliê de arte um lugar privilegiado para explorar muitas formas de falar e muitas formas de construir conhecimento. Mas, infelizmente, o que eu tenho visto e vi muito nesses 20 anos de estágio supervisionado é que ainda prevalece muito o mesmo tamanho de papel, o mesmo tema, a mesma forma de organizar para todos os alunos. Mas o sonho de cada um é diferente. Um é maior, outro é menor. Um cabe na folha de papel A4, o outro é muito exprimidinho, outro precisa de muito espaço. Então, este lugar que poderia ser o lugar privilegiado para manifestação da criatividade, muitas vezes é o lugar exatamente que prende. E essa imagem me acompanha, é um trabalho que se chama Lecage sont toujours imaginaire. As gaiolas são sempre imaginárias. Então, se a gente olhar com atenção, eu descobri essa obra no museu em Zurique e eu me detive muito nela e ela me fez pensar muito, porque se vocês prestarem atenção, o passarinho, na frente do passarinho, não tem grade. As grades estão só em volta. Na frente dele são só sulcos. Mas ele acha que ele está preso. E eu acho que a gente, quando a gente traz para esta conversa, onde tudo começa, se tudo começa nessa segunda fase desse ciclo de palestras, na escola, e a gente continua repetindo práticas que já não fazem mais sentido, é porque a gente não imaginou outras possibilidades. E também porque a gente não imaginou que a gente está solto, que a gente não está preso. E que dentro do currículo, dentro de toda a estrutura, tem muito mais aberturas do que a gente imagina. O meu convite para vocês é para entender a poética da primeira infância, os educadores da primeira infância precisariam buscar na literatura, na poesia, na arte, no cinema, possibilidades de pensamento que alargassem a nossa forma de olhar para o mundo e de olhar para as nossas crianças. Eu guardo com muito carinho uma expressão de uma criança de 5 anos, depois de uma atividade de ateliê, que ela disse: eu gosto de desenhar porque quando eu desenho, meu coração bate. Eu acho que seria impossível a gente ser mais preciso para dizer que o coração e a cabeça estão juntos quando a gente desenha. Tudo começa na relação da mãe com a criança. E tudo começa na possibilidade da gente ampliar esse repertório. É lógico que uma criança no berço vai escolher, talvez, a ponta do cobertor. Mas, assim, por mais que seja uma escolha, uma eleição de cada criança, a possibilidade que a mãe e depois a escola tem
de ampliar essa possibilidade, de trazer possibilidades de outras escolhas, quer dizer, então, onde tudo começa é na relação amorosa da mãe e depois da escola, e da possibilidade de juntar o pensamento e o coração, porque quando eu desenho, meu coração bate.